mesmo assentados, porém reverentemente, abra sua Bíblia no Evangelho segundo narra Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade e ficar sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Querido Deus, nós lemos a palavra do Senhor agora, e do Senhor queremos a iluminação do teu Espírito e a tua unção, para poder pedir Deus considerá-la com fidelidade à mesma. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, desde o domingo passado, pela manhã e à noite, quinta-feira, e hoje falando sobre famílias confiantes em Deus. E a gente tem colocado alguns aspectos de famílias confiantes em Deus. Agora à noite eu quero falar sobre famílias confiantes em Deus, brilham com a luz. Famílias confiantes em Deus, brilham com a luz. Eu penso um pouquinho nesse aspecto, usando atualmente o texto, e diz que na verdade fala sobre a necessidade de sermos luz. Assim brilha, ou assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Com certeza, todos nós sabemos o que significa a palavra blackout. Todos conhecemos o blackout, ou como dizemos no Brasil, apagão. Blackout é um apagão. É o corte ou o colapso temporário do suprimento de energia elétrica em uma determinada área geográfica, levando-a, quando acontece, à noite, a uma total escuridão. Total escuridão. Se experimenta com o blackout. Quando a gente viaja à noite, a determinado lugar na estrada, que está bem escuro, você não tem visibilidade da estrada, mas ainda tem a luz do farol do carro que te ajuda, né? Ajuda você a enxergar. Eu estava no mês passado em Gramado e teve uma tarde lá que caiu uma nebulosidade tão grande que eu não chegava um palmo na minha frente, ali no lugar. Então, na verdade, o blackout promove uma escuridão tamanha. Eu estava me lembrando aqui, na época da minha juventude aqui, nós tínhamos aqui, na época, um encontro semanalmente com as igrejas batistas aqui da cidade, todo sábado. E éramos naquela época, Vanderlei, só 4 igrejas aqui, né? Hoje nós somos 14 igrejas batistas do município de Santa Luzia. Na época era só 4. A primeira igreja, que é a nossa, a segunda igreja, a Ibissal, que é a igreja batista de Santa Luzia, e Firmeza. E os jovens daquelas igrejas, cada sábado a gente não sabe, eles ficam aqui, outro sábado a gente tira uma delas, então a gente faz um revezamento. Todos os sábados. E aí naquela época, nós às vezes andávamos até de caminhão por essas ruas aí, de tudo, e ia para esse lugar, a turma ia. Mas teve um acampamento que fizeram, a turma fez, eu não sei se alguém aqui foi, mas foi num cantão ali em Santa Luzia, num lugar, e lá não tinha, lá acabou a energia. Um blackout terrível naquela noite. Na verdade não viu lá, mas não foi fácil aquele momento. Então, assim acontece o blackout. Quais são as causas dos cortes do abastecimento elétrico? Nós podemos ter um equipamento aí mal,
estado, sobrecarga na rede, curto-circuito, fenômenos meteorológicos como terremotos, furacões, maremotos, inundações, etc. São causas de blackouts. E isso naturalmente traz um impacto de um corte de uma abastecimento elétrico. E quando falta energia, quando há um blackout, muitos são os serviços básicos que são afetados, com inúmeras consequências. O abastecimento de água potável nos edifícios, já que as bombas necessitam de energia para funcionar. Caos no trânsito, ao não ser possível contar com o sistema de sinalização. Acabou a luz, funcionamento de elevadores, pessoas que moram lá no alto, precisam subir de escada e quando não tem energia não querem se cuidando da escada ainda. São coisas que acontecem com a falta de luz. Alguns transportes públicos, como os elétricos, no nosso caso de Belo Horizonte, especialmente o metrô, prejuízos econômicos o blackout traz para o comércio, grandes estabelecimentos, restaurantes e hotéis. Os frigoríficos não funcionam, o setor industrial se vê gravemente prejudicado em sua produção. Impossibilidade de utilizar equipamento de informática com uma correspondente perda econômica, que isso significa para as empresas. Olha o que é que a falta de luz gera. A população sofre as consequências de não poder dispor de aquecimento e ar-condicionado, além de não poder usar nenhum aparelho. Mas também avolumam os furtos e a violência por causa da escuridão. Hoje, especialmente, essa coisa não é tão complicada assim, porque todo mundo tem um aparelho celular com uma lanterninha, né? Então favorece em algumas situações, em alguns lugares. Agora, queridos, eu estou dizendo tudo isso para dizer que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O homem sem Jesus, ele está sofrendo espiritualmente um blackout. O homem sem Jesus está vivendo isso. Sem a presença dos verdadeiros cristãos no mundo também, acontece um blackout no mundo, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele se apresenta com a luz e nós somos a luz do mundo. Então ele mencionou que deve ser. Então, o mundo sem a presença de cristãos, genuinamente cristãos, sofre também de um tremendo blackout. Que significado para o mundo quando como cristãos deixamos de ser luz do mundo? O quanto é terrível, quando a escuridão se promove o crente ou a família cristã, quando deixa de ser luz do mundo. Então, pensando nesse aspecto, eu enumero algumas coisas aqui. Primeiro, famílias confiantes em Deus brilham porque refletem a luz de Cristo. Famílias confiantes em Deus brilham porque refletem a luz de Cristo. Não temos luz própria. Nossa luz, naturalmente, ela vem de Cristo. Lá em 2 Coríntios 4,6, assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Queridos, apenas refletimos a luz que emana de Cristo, como um espelho que é voltado para a pessoa de Cristo. Como crentes, somos desafiados a refletir esta luz emanada do Senhor, esta luz que vem do Senhor. E famílias confiantes em Deus, ela exerce essa função de ser luz na sua comunidade, de ser luz diante da sua vizinhança, de ser luz uns para com os outros dentro de casa, uns para com os outros. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Como refletir a luz de Cristo? Temos que estar voltados espiritualmente para Cristo.
voltados para o Senhor. Temos que viver a vida de Cristo em nós. Paulo assim fez, e naquele momento, lá em Gálatas capítulo 2, verso 13, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, na esperança daquele que me amou e assim mesmo sempre amou comigo. Então, na verdade, quando estamos voltados espiritualmente para Cristo, nós refletimos de fato a luz de Cristo. Então, famílias confiantes em Deus, elas brilham, porque refletem a luz de Cristo. Brilham diante das pessoas que olham para a sua família, para a minha família, para as famílias, olha, esta família é diferenciada. Esta família brilha a luz de Cristo ali. Esta família é diferente. São famílias confiantes em Deus, brilham porque refletem a luz de Cristo. No segundo aspecto que eu considero aqui, famílias confiantes em Deus brilham, mas sabem que somente pela comunhão do Espírito é que a chama arderá continuamente. Somente pela luz de Cristo. É interessante ressaltar, diante do contexto deste texto da palavra de Deus, que antigamente, nas casas judaicas, quase não havia luz. Amigas, naquela época especialmente, né? Pensemos, quando eu era menino, havia muito lugar em Belo Horizonte que não tinha luz elétrica. Muito lugar em Belo Horizonte, não é? A luz, no contexto daquela época lá, emanava das candeias, que eram colocadas num lugar elevado da casa, geralmente em cima de um tronco. É por isso que o texto disse que a luz não deve ser colocada debaixo da mesa, que a luz deve ser colocada, mas deve ser num lugar elevado, para que possa iluminar todos que estão ali. E a luz assim acontecia. Eu me lembro quando era criança, e olha que eu sou bem jovem ainda, né? Eu lembro quando eu era criança, eu morava aqui em Belo Horizonte, porque eu sou campeão da capital, não sou campeão do interior não, sou da capital. Morava aqui, e numa das casas que eu morava, menino, não tinha luz elétrica, tinha lamparina. Alguém aqui lembra da lamparina? Vocês estão velhos, hein, camarada? Todo mundo velho aí, lembrando da lamparina. Então, tinha aquela lamparina, a querosene, tinha um pavio que você saía com a lamparina no meio da casa, não havia lanterna do celular. Eu acredito que aqui no São Benedito do seu tempo era assim, né, senhor Benedito? Então, na verdade, não havia lanterna no celular, não havia nada disso. Então a gente iluminava a casa com uma lamparina. E a lamparina tinha que ser colocada no lugar elevado. Para quê? Às vezes a gente tinha nas casas umas cantoneirazinhas nas esquinas como aquela ali. Alguns usavam para colocar um filtro de barro para poder ter água, e outros usavam para poder colocar a lamparina. A lamparina para poder iluminar. Então era a luz que se tinha. Então, diante disso, nas casas judaicas havia, de fato, esse tipo de luz, era uma candeia, que nós aqui chamamos de lamparina. Depois de algum tempo, eu ainda vivi esse tempo, gente, como é que passa rápido as coisas, assim ontem mesmo. Depois de algum tempo, apareceu aqueles biquinhos, né, dos biquinhos, aqueles bujãozinhos de gás pequenininho que tinham um pavio, uma coisa assim, que você iluminava a casa também com biquinho. Opa, já foi riqueza total, já foi chique, lampião, exatamente, lampião. Aí você passou da lembrando direitinho dessas coisas, não é? Então, queridos, isso é o que iluminava. Então a chama da lamparina precisava ser alimentada, porque naquele tempo do povo hebreu, ainda não existia fósforo. No nosso tempo já existia, eu não sou da época que não tinha fósforo não. Eu não sou dessa época não é? Então, acender algo era um serviço trabalhoso. Para manter a chama acesa, o azeite era usado e a candeia era alimentada constantemente. Agora,
visto aqui no azeite que era usado para poder manter a chama acesa, eu reflito aqui que azeite na Bíblia é especialmente de oliveira. Azeite de oliveira é citado 164 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, um candelabro estava continuamente aceso no templo e não podia ser apagado. Quando o azeite ia acabando, o sacerdote tinha que colocar mais para manter-o aceso, conforme está lá em Êxodo, capítulo 27, verso 20. As 10 virgens que Mateus relata no Novo Testamento também tinham azeite para luz. Contudo, 5 delas não prepararam reserva de azeite e ficaram na escuridão. Azeite na Bíblia também está ligado à unção do Espírito Santo. O azeite está ligado também à unção do Espírito Santo para manter a luz acesa. Precisamos, como pessoas e famílias, suplicar a bênção de Deus e buscar a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Vamos fazer isso? Então, o azeite, entendendo como estando ligado naturalmente ao Espírito de Deus. A chama de um cristão que não busca a plenitude do Espírito sobre a sua vida, apagará. A chama de uma família que não busca a plenitude do Espírito sobre a sua vida, ela verdadeiramente apagará. A luz estará apagando. Quando cada membro da família buscar essa plenitude, toda a família irradiará a luz com mais intensidade. Então, famílias confiantes em Deus brilham, mas sabem que somente pela comunhão do Espírito é que a chama arderá continuamente. Então, a família confiante em Deus, ela tem Jesus em seu coração, em sua alma, isso naturalmente, individualmente, não é? Mas a família confiante em Deus, aquela família cujo texto de Josué é aquele que nós almejamos, onde eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Então, essa família, ela reflete a luz de Cristo através do Espírito Santo de Deus, através do azeite da unção do Espírito na vida de cada um dos membros da família, de cada um daqueles que servem como membro da família. Então, famílias confiantes em Deus brilham, mas sabem que somente pela comunhão do Espírito é que a chama arderá continuamente. Então, como famílias confiantes em Deus, precisamos estar sempre na presença de Deus. Se você é crente, se você é salvo e redimido pelo Senhor, você já foi lavado por Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo em sua vida, mas você não pode deixar esse azeite do Espírito Santo ficar de certa forma sufocado em sua vida. Você precisa fazer com que ele brilhe, com que você possa brilhar verdadeiramente. Famílias confiantes em Deus brilham como a luz para guiar a sociedade no caminho certo. Famílias confiantes em Deus brilham como a luz para guiar a sociedade no caminho certo. Meus amados, viver na escuridão é caótico, é terrível. Hoje a luz chegou em muitos lugares. Você vai em muitos lugares hoje. Eu visitei um sítio lá em Janaúba, agora mês passado, quando eu fui lá. Mês passado, não foi esse mês, nós fomos lá. Visitei um sítio lá, gente, longe do centro. Vamos lá almoçar, comer um churrasquinho, uma picanhazinha. O que acontece? Naquele sítio, os quartos da casa muito arrumadinhos, todos os quartos tinham ar-condicionado. Uma iluminação tremenda. Isso não acontecia antes. Não é? Então, ver a escuridão é caótico, é ruim demais. Mas o que é escuridão? O que é que podemos chamar de escuridão? Escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E nós usando aqui o aspecto físico da luz.
Mas a escuridão espiritual também é a ausência da luz espiritual, é a ausência da luz de Cristo. Quanto mais luz entra no ambiente escuro, mais a claridade se faz presente. Sobre esse fato, nós temos 4 informações importantes, afirmações importantes que eu quero colocar aqui. Primeiro, não seria interessante pensar que uma das causas da escuridão moral e espiritual que o mundo vive hoje estaria na ausência da atuação dos cristãos? Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Não seria a ausência da atuação das famílias? A ausência da atuação das famílias que servem ao Senhor? A ausência da atuação daqueles membros da família que são salvos por Cristo em relação a outros familiares? Muito do caos que as famílias enfrentam hoje está na ausência de uma ação positiva das famílias cristãs. Muitas famílias cristãs, meus queridos, hoje estão se comportando como famílias não cristãs. Então, famílias confiantes em Deus brilham como a luz para guiar a sociedade no caminho certo. Guiar no caminho certo. A segunda afirmação que eu coloco aqui é que, como cristãos, temos que exercer essa função, apontar o caminho como um farol para o porto seguro que é Cristo. Porto seguro que é Cristo. Ser luz do mundo como um farol é tornar visível o nosso testemunho cristão perante a sociedade. É isso. Um farol não tem nenhuma serventia se à noite ele estiver apagado. Nenhuma serventia. Houve muita historinha aqui, algum tempo atrás, quando surgiu aquela lei de que você tem de andar nas estradas com o farol ligado durante o dia. Aí o pessoal começou a fazer piadinha, né? E à noite, você também? À noite, você sabe que é obrigatório, né? Durante o dia de andar, justamente para poder favorecer mesmo a visibilidade das pessoas que estão na estrada ali. Mas aí começaram a fazer essa brincadeira, porque à noite já era normal que o farol estivesse ligado também, não é? Então, um farol não tem nenhuma serventia se à noite é apagado. Quando as famílias cristãs viverem os princípios bíblicos ensinados por Jesus, será uma referência para as demais famílias. Precisamos ver os princípios cristãos em todas as áreas. Precisamos, como famílias cristãs, sermos visíveis, precisamos ser irradiantes. Eu fecho essa reflexão perguntando: você tem sido luz onde passa? Ou a sua luz está apagada, ou a sua luz está escondida? Sua luz está refletindo na sua vida. A sua vida reflete a luz de Cristo. Lá na sua casa, na sua família, tem refletido a luz de Cristo? Cristo vive em você para que por intermédio de sua vida os outros vejam Cristo refletido em você? Isso tem acontecido? Nossa família, meus queridos, precisa ser luz para a sociedade que vive nas trevas do pecado. Luz para a sociedade. Uma das ênfases da igreja em séculos é a ideia que cada cristão, um sacerdote, um discípulo, em cada casa uma igreja. Cada casa uma igreja. Nossa casa pode ser chamada de igreja. Nosso lar pode ser chamado, a luz de Cristo se reflete ali. Como podemos, acima de tudo, ser luz do mundo? Como podemos? Tudo isso será demonstrado, acima de tudo, pelas obras, pelo comportamento, pelas atitudes, por aquilo que fazemos, pelas oportunidades que temos de sempre servir, e tudo em função da glória do Senhor. Isso Cristo tem refletido em nossas vidas.
porque nós temos glorificado o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que assim seja na minha vida e na sua, que assim seja na minha família e na sua, que assim seja no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária como igreja e na nossa vida familiar. Amém. Que nossa família seja um farol a iluminar toda a circunvizinhança onde estão rodeados. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Assim, queridos, nós estamos encerrando o culto desta noite, desejando a bênção, a cuidado e a direção do Senhor para cada família. Assim como fizemos na semana passada, nós convidamos aqui uma família para estar à frente orando. Eu quero convidar agora uma outra família para estar aqui à frente orando pelas famílias, intercedendo pelas famílias. Eu quero convidar aqui o irmão Cláudio, a irmã Ângela e o Cláudio João, para poder estar aqui agora, os três, orando nessa hora, encerrando com esta oração o culto desta noite, neste momento de oração final, intercedendo por todas as nossas famílias. Olhemos, meus queridos irmãos, vamos curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos e olhar para os céus com os olhos fechados. Certamente nós vamos enxergar os céus sobre as nossas cabeças. Oremos. Meu Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Em Ti nós vivemos, em Ti nós existimos, Senhor. Pela Tua misericórdia nós estamos presentes hoje na Tua casa. E aqui hoje, Senhor, tem várias famílias aqui representadas, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor, nesta noite, Senhor, uma bênção para cada família que veio aqui nesta noite. Oh, meu Pai querido, nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas de bênçãos e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que essas Tuas promessas de bênçãos se cumpram na vida dessas famílias aqui nesta noite. Que essas famílias possam experimentar o poder do Senhor, possam experimentar o agir do Senhor, possam experimentar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor trabalha incessantemente para abençoar essas mesmas famílias. Meu Pai querido, que os pais de família, que as mães de família, que os filhos, que cada membro dessas famílias possa estar voltados para Ti. Possa, meu Pai querido, estar inserido na Tua causa, Senhor. Possa, meu Pai querido, ser movimentados, possam ser movidos pelo Seu poder, de forma que as nossas ações, de forma, meu Deus querido, que os nossos feitos possam glorificar o Teu nome, meu Deus querido. Que nós possamos ser maridos obedientes, maridos trabalhadores, maridos que tratam bem as esposas e da mesma forma as esposas possam tratar os seus maridos, filhos que obedeçam aos seus pais, pessoas que andam nos seus caminhos, pois a Tua palavra nos garante vitória, e é em nome dessa vitória é que nós oramos a Ti porque sabemos que o Senhor responde orações. Oramos a Ti porque sabemos que o Senhor resolve problemas. Oramos a Ti porque o Senhor é abençoador. E quando o Senhor abençoa, está abençoado de verdade. E nós cremos nisso, meu Deus. Cremos na Tua provisão. E que nós possamos ter uma semana abençoada no Senhor. Que nós possamos ter, meu Deus querido, os problemas resolvidos a partir de então. E que nessa semana nós possamos glorificar o Teu nome. E que em breve nós possamos estar aqui dando testemunho do que o Senhor fez na nossa vida, na vida de cada família presente nesta noite. Essa é a nossa oração que nós fazemos em tempo aceitável, porque cremos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Essa mesma alegria que servimos ao Senhor no nosso lar, Pai,
misericórdia, Senhor. Traga essas famílias para junto do Senhor.